Chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro a você que o quadro, um sucesso na CNN americana e, portanto, um novo modelo aqui no nosso país. E por que a gente adotou esse modelo? Porque o nosso objetivo todos os dias, aqui e também em toda a programação da CNN, é apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você faça, então, a sua conclusão, para que você tenha a sua forma de pensar. Nova troca de ministros no governo Bolsonaro. Menos de um mês depois de tomar posse, Nelson Teich pediu demissão, exatamente 28 dias depois. O ex-ministro não quis assinar o protocolo que facilitaria o uso da cloroquina para tratamento de pacientes com coronavírus. O medicamento ainda não tem comprovação científica e tem efeitos colaterais. Por isso, Teich defendia que a prescrição deve ser feita a partir de uma avaliação médica e ainda o paciente deveria assinar um termo de consentimento. O tema do debate de hoje é: o ministro fez o certo em não assinar o protocolo? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado e especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Olá, Caio. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Debatedores e a vocês que nos assistem, hoje nós vamos começar, então, vendo e revendo, para quem já está acompanhando aqui a programação da CNN, um trecho do pronunciamento de Nelson Teich. O ex-ministro disse que escolheu sair, mas não falou o porquê. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil. Agradeço ao meu time que sempre esteve ao meu lado, sempre. Esse é o trabalho de um grande time, conduzir a saúde é o trabalho de muita gente e de um grande time. E eu tenho aqui a honra e o prazer de ter estado ao lado dessas pessoas que, como eu repito, sempre estiveram do meu lado, sempre me apoiaram e sempre trabalharam intensamente por esse país. Então, as suas primeiras considerações, Caio, por favor. Bom, o ex-ministro da Saúde e qualquer pessoa que atue dentro da lei age corretamente ao orientar as suas ações de acordo com seus princípios e de acordo com as suas ideias. É claro que, havendo uma divergência fundamental entre ele e o presidente, é legítimo, perfeitamente legítimo, que ele peça demissão do cargo. Aliás, o Dr. Nelson Teich, ele fez isso de forma muito digna, sem inflamar os ânimos, sem atiçar polêmicas, bem diferente do seu antecessor, que celebrou a sua demissão num ato aí de extrema hipocrisia, quebrando todos os protocolos de distanciamento social. Os mesmos protocolos que ele passou meses defendendo em rede nacional. De qualquer forma, é mais uma mudança sensível no Ministério da Saúde em plena pandemia. E aqui as críticas são tão óbvias, tão abundantes, que eu prefiro centrar o meu comentário na questão que motivou essa demissão, que é o uso da hidroxicloroquina nos primeiros estágios da infecção pela Covid-19. Hoje eu tive contato aí com médicos brilhantes, incluindo profissionais da linha de frente do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, que é um centro nacional de referência para tratamento de pacientes graves da Covid-19. Conversei longamente com o Dr. Pedro Benedito Batista Júnior, é diretor executivo da maior seguradora especializada em terceira idade aqui na capital, e eu também fiz questão de me atualizar sobre pesquisas que supostamente descredenciam o uso da hidroxicloroquina como um tratamento efetivo contra o novo coronavírus. Aqui eu destaco 2 estudos publicados em periódicos científicos muito renomados. Então, um no Journal of the American Medical Association e outro no The New England Journal of Medicine. Então, ambos esses estudos, eles avaliaram cerca de 1.400 casos e concluíram que o uso de hidroxicloroquina não influencia na redução de mortes e até de intubações por Covid-19. Mas esse mergulho um pouco mais profundo aí nos aspectos técnicos da pandemia, só confirmou o que eu ouvi de uma série de profissionais da saúde. Medicina não é uma ciência exata e não há muitas certezas sobre esse novo vírus. Por isso,
eu vou me fiar no aspecto empírico dessa questão polêmica e focar na experiência prática. Até porque nós temos um caso de sucesso do uso da hidroxicloroquina em larga escala aqui mesmo na cidade de São Paulo. A maior operadora de planos de saúde para a terceira idade aqui da capital possui 460 mil idosos segurados. Desses 460 mil idosos, 117 mil têm 79 anos ou mais. E vamos lembrar, né, segundo a OMS, a taxa de mortalidade da Covid-19 para essa faixa etária é de 15%. Ou seja, se todos esses idosos contraíssem Covid, haveria 17.500 óbitos só acima de 79 anos, isso sem falar nas internações. Pois bem, então dos seus 8 hospitais, essa rede privada disponibilizou 3 unidades integralmente dedicadas para casos de Covid-19. Então são mais de 300 atendimentos por dia de pacientes idosos com suspeita da doença. Mas surpreendentemente, há menos de 100 leitos de UTI dedicados a esses pacientes. E a taxa de mortalidade nessa população mais vulnerável que eu falei, ela não é de 15%, é de menos de 10%. Então o que eles estão fazendo de tão diferente e melhor? Essa operadora estabeleceu um protocolo de tratamento precoce para sintomáticos de Covid-19. E esse tratamento precoce inclui, sim, o uso combinado de hidroxicloroquina e antibiótico azitromicina, além de uma suplementação para fortalecer a imunidade do paciente com vitamina D, zinco, ferro e aminoácidos. E aqui a questão do timing é fundamental. A Covid-19 é uma doença que tem tratamentos distintos conforme a fase da doença, né? E esse tratamento precoce tem que ser ministrado no surgimento dos primeiros sintomas, antes mesmo do resultado dos testes, que leva muitos dias para ficar pronto, pelo menos hoje em dia. E vamos parar para pensar, né? Só em uma cidade você tem 460 mil idosos sob a sua responsabilidade, sendo 117 mil idosos acima de 79 anos. 2/3 das infecções na quarentena se dão em casa. Então o contágio é praticamente inevitável. Esse sistema ele tinha tudo para colapsar, mas ele está funcionando com tanta margem de segurança que a operadora montou um hospital de mais de 500 leitos que ainda não foi utilizado. Então, assim, a hidroxicloroquina está longe de ser a cura para a Covid-19, né? E o alcance da sua eficácia vai depender de muito estudo. Mas a gente não pode se dar ao luxo de descartar experiências que trazem indícios de sucesso num momento tão grave como esse. Agora, suas primeiras considerações, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Revolta, medo, indignação, agonia, irresponsabilidade, negacionismo. Essas foram algumas das palavras que passaram pela minha cabeça ao receber a notícia no final da manhã de hoje de que o ministro da Saúde havia pedido demissão. Essas sensações não dizem respeito ao ato do ministro, muito pelo contrário. Nelson Taichi foi coerente, corajoso, honrou seu diploma e seu juramento médico a não se curvar à irresponsável postura do presidente da República de exigir que o medicamento que ainda não teve sua eficácia cientificamente comprovada fizesse parte do protocolo clínico oficial do Sistema Único de Saúde. Há uma enorme diferença entre o uso de um medicamento por recomendação médica e com a anuência do paciente e sua inclusão em protocolos oficiais. Então, para que fique claro, eu não estou dizendo aqui que a hidroxicloroquina não pode eventualmente ter efeitos benéficos no tratamento do coronavírus. Apesar de 2 estudos, inclusive foram citados aqui, divulgados essa semana, afirmarem que esse tratamento não tem eficácia. Ou ainda que médicos não podem prescrever a medicação. Ao longo do debate, eu pretendo trazer aqui hoje informações sobre a distinção entre protocolo clínico e o uso off-label de uma droga. Mas eu já adianto que a inclusão de um novo medicamento no protocolo do SUS, sem evidências científicas que suportem sua eficácia, é ilegal. É ilegal de acordo com a Lei Orgânica da Saúde e é ilegal de acordo com a lei criada pelo próprio governo federal, onde estão previstas medidas de combate à Covid-19. Voltando agora a esses meus sentimentos iniciais, eu tenho dificuldade em imaginar em que outro momento da história, em que outro país do mundo que tenha enfrentado, seja uma pandemia, seja uma guerra, uma crise diplomática ou financeira, que no meio do caos troca em menos de um mês, não apenas uma, mas 2 figuras essenciais na tarefa, talvez uma das tarefas mais importantes da humanidade, que é salvar vidas. Sob qualquer ótica que se analise, seja a ótica de um gestor, de um líder ou de um general,
A troca de comando durante um processo em andamento tem um reflexo imediato: o atraso e a descoordenação na implantação de medidas. Vamos lembrar aqui das primeiras palavras do ministro Nelson Teich ao assumir o cargo. Disse ele, entre aspas, eu preciso coletar dados, eu preciso me inteirar e saber a real situação. Dias após, o próprio ministro assumiu que estávamos, aspas também, navegando às cegas e que ele não sabia dizer sequer quando seria o pico da doença. Hoje, no seu brevíssimo discurso de demissão, o ministro afirmou o seguinte: deixa um plano de testagem pronto para ser implementado. Nós já estamos há quase 3 meses da primeira confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Um plano de testagem a ser implementado. Nós deveríamos estar fazendo testagem em massa há semanas, meses. O novo ministro da Saúde, seja ele quem for, eu sinceramente só espero que ele não seja nenhum negacionista, nenhum terraplanista, ele terá que se adaptar novamente durante dias, quem sabe semana, ao novo cargo. Nós não podemos perder tempo. Cada dia é um novo recorde de mortes em nosso país. Enterraremos quantas milhares de pessoas até que o governo federal entenda que essa é a maior pandemia da nossa história. Basta! Precisamos deixar de lado diferenças entre partidos, ideologias e crenças. Precisamos até reatar amizades desfeitas em razão das eleições. Precisamos conversar com aqueles que ainda não perceberam a gravidade de toda a situação. A gente precisa fazer isso para salvar vidas e salvar o nosso país. É a hora de dizer basta. Vamos então para o debate. Tem também um outro trecho, Caio e Augusto, quero fazer uma pergunta a vocês, em que o ministro fala sobre o plano traçado ao qual o Augusto se referiu. Vocês acham importante ouvir, Caio e Augusto, ou vocês querem ir para o debate? Vamos ouvir? Vamos. Então, os dois concordam. Vamos ouvir esse momento em que o ministro fala sobre esse plano estratégico para combater o novo coronavírus no nosso país. Traçamos aqui um plano estratégico que foi iniciado, as ações foram iniciadas e que ele deve ser seguido. É importante lembrar que durante esse período a gente tem um foco total na Covid. Mas a gente tem que lembrar que tem todo um sistema que envolve várias outras doenças, toda uma população para ser cuidado. Então, em todo o tempo que a gente trabalhou, que trabalha e trabalhou para solucionar e passar por esse momento da Covid, todo o sistema é pensado em paralelo. Nesse período, a gente auxilia estados e municípios a passar por essas dificuldades. A habilitação de leitos foram quase 4 mil, são as EPIs, são os respiradores, são os recursos humanos. Isso acontece no momento de grande crise mundial, tanto dos insumos quanto dos equipamentos e dos EPIs. É uma luta diária, é uma luta intensa para que a gente consiga entregar e auxiliar estados e municípios a passar por isso. Temos também um segundo momento, quando Teich agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pela oportunidade e disse que aceitou o cargo porque ele acreditava que podia ajudar o Brasil. Esse é o último momento que nós estamos relembrando, então, as falas principais, agora do ex-ministro Nelson Teich. Aí a gente vai para o debate. Vamos lá. Presidente Jair Bolsonaro, a oportunidade que me deu de ter feito parte do Ministério da Saúde, porque isso era uma coisa muito importante para mim. Seria muito ruim na minha carreira não ter tido a oportunidade de atuar no Ministério pelo SUS. Eu escrevi uma vez que eu fui uma pessoa formada, eu nasci graças ao serviço público. Sempre estudei em escola pública, minha faculdade foi pública, minhas residências foram em hospitais federais. Eu fui criado pelo sistema público. E o mais importante de tudo é o seguinte, eu quero fechar isso para vocês. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. Vamos lá, então, ao debate. Augusto e Caio, vocês falaram, né? Eu não aceitei ao Covid, enfim, teve ali um ato falho, mas vamos, então, com todos os argumentos para o debate. Augusto e Caio, por favor. Caio? Claro. Bom,
Comentando a fala inicial que foi exibida aí para o nosso espectador sobre o plano estratégico. Eu acho que isso é muito importante. O Dr. Augusto já tinha trazido isso nos comentários iniciais dele. Eu acho que são dois aspectos que a gente tem que atentar e a gente espera, né, justamente para que não ocorra mais atrasos, mais delongas, né, no enfrentamento da pandemia, que essa articulação, essa transição seja feita da forma mais eficiente possível e que o trabalho feito até aqui ele seja muito bem aproveitado. Em primeiro lugar, o incremento na capacidade dos sistemas de saúde, né? Ele falou que o mundo, de fato, passa aí por uma grande crise também na questão da logística e na produção e na aquisição de uma série de insumos médicos, né? Esse é um ponto. E o outro ponto, que é uma coisa também que o meu debatedor sempre cobrou e com razão, que são critérios objetivos, né, para a flexibilização do isolamento social horizontal, né? Então, o isolamento aplicado da mesma maneira a todas as regiões e a todas as pessoas. A gente sabe que há oportunidades de você flexibilizar isso, retomando a economia de forma gradual e responsável. Então, chamo a atenção para esses dois pontos. E na segunda fala, eu reitero aí os elogios que o Dr. Augusto fez ao Dr. Nelson Teich. Não há dúvidas que se trata de uma pessoa corajosa, né? De uma pessoa íntegra, né? Que não transige com os seus princípios, né? E que tem clara vocação aí para o serviço público, né? Uma fala belíssima. Conversando com os médicos hoje no Hospital das Clínicas, são verdadeiros heróis. Não sei se é do conhecimento aí do espectador da CNN, mas uma bolsa de um médico residente, né, que muitas vezes, agora na pandemia um pouco menos, mas chega a trabalhar 60 horas por semana. O Ministério da Saúde recomenda aí turnos máximos semanais aí de 24 a 36 horas, mas são médicos que recebem aí R$ 2.900. Agora estão recebendo mais R$ 600 de auxílio do governo. Eles estão aí se expondo a risco, expondo as próprias famílias a risco na linha de frente, né, da batalha contra a Covid. Então, eu acho importante pontuar também esse aspecto da vocação para o serviço público e desejo todo o sucesso do mundo aí ao ex-ministro. Bom, eu queria aproveitar para agradecer, obviamente, quando o tema foge completamente da minha área de atuação, assim como o Caio, eu tive que consultar especialistas. Então, eu queria publicamente agradecer o Daniel Dourado e o Raul Kutaiti, que foram os dois médicos que eu conversei hoje, para entender uma série de detalhes, não só sobre o tratamento, como questão logísticas de protocolos médicos. E o que me chama muita atenção nessa demissão, que é um desastre. É um desastre porque, como eu falei na minha fala inicial, uma demissão dessa, a segunda demissão, no meio de uma verdadeira batalha, de uma guerra, não tem qualquer benefício. Sob qualquer ótica que a gente faça, não tem benefício. Então, eu fiquei pensando, por que o presidente insiste tanto em incluir a hidroxicloroquina no protocolo do Sistema Único de Saúde? E é importante o espectador entender qual é a diferença disso. A Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8.080/90, dispõe expressamente que, se incluir no protocolo clínico oficial do Sistema Único de Saúde um novo medicamento, ele tem que passar obrigatoriamente, na verdade necessariamente a palavra, por evidências científicas que comprovem a sua eficácia. O presidente certamente tem conhecimento dessa lei, espero que ele tenha, mas certamente o ex-ministro Nelson Teich tem conhecimento, tanto que ele não transigiu, ele não se curvou a essa exigência do presidente e acabou se demitindo. A primeira pergunta que fica, e que eu não tenho resposta para dar, é por que a insistência do presidente na inclusão? Não que o remédio esteja proibido de ser ministrado, muito pelo contrário, o Conselho Federal de Medicina, apesar de afirmar categoricamente, após analisar extensa literatura científica, a autarquia, Conselho Federal de Medicina, reforçou seu entendimento de que não há evidências sólidas que essa droga tem efeito confirmado na prevenção e tratamento da Covid-19 e vai adiante. Porém, diante da excepcionalidade da situação e durante o período declarado de pandemia, o Conselho Federal de Medicina entende ser possível a prescrição deste medicamento. O que significa isso na prática? Não está proibido prescrever. Médicos prescrevem e pacientes tomam. Por que esse interesse, essa exigência do presidente, a ponto de perder, neste momento, o seu ministro da Saúde, em transformar o uso da hidroxicloroquina num protocolo oficial do Sistema Único de Saúde? Eu não consigo imaginar uma razão, a não ser razões que realmente seriam aqui, de certa forma, irresponsáveis da minha parte fazer suposições e acusações nesse momento. Mas me soa bastante estranho, para dizer o mínimo, essa insistência.
Os estudos mais atuais, citados inclusive pelo Caio na fala inicial dele, eles também são baseados na experiência, assim como este plano de saúde, tantas vezes já citado aqui, que trata da terceira idade, diz que na experiência deles esse tratamento vem tendo sucesso. Os 2 estudos publicados, que na verdade é o maior estudo já publicado, é feito em cima de pacientes. Ou seja, é um estudo prático. E esse estudo aponta de forma bastante categórica, e veja bem, eu não estou aqui defendendo ou levantando a bandeira do não uso da medicação, eu estou me fiando exclusivamente em estudos médicos. O estudo publicado dia 11 de maio, agora essa semana, conclui da seguinte forma. Estudo feito com 1.438 pacientes. O maior estudo já feito e validado pela comunidade científica. Confirma que o medicamento não é efetivo no tratamento da doença. Então, se nós temos, assim, estudos completamente compromissados com a ciência fazendo essa afirmação, volto a não entender a insistência do governo federal em incluir este tratamento nos protocolos oficiais, mais ainda, desde os estágios iniciais da doença, o que é bastante pouco recomendável, inclusive para os médicos que ministram essa droga em estágios mais avançados e mais graves da doença. Bom, eu acredito que a intenção do presidente da República em incluir isso no tratamento precoce não seja a científica, né? Já que eu mesmo citei os estudos e você falou, eu acredito que você esteja se referindo aí ao estudo da New England, né? O de 11 de maio Não, o da New England é 7 de maio, esse de 11 de maio é o outro que você citou. Isso, esse da New England, por exemplo, quando você vai avaliar um pouco melhor a metodologia, você vê que ele é um estudo, sim, baseado na observação, então eles chamam de estudo observacional, então não é um estudo clínico, ele simplesmente traça uma linha no tempo e olha para trás, né? E ele tem o que os médicos, os especialistas chamam de viés de confusão residual, né? Então, o que acontece? O grupo para o qual foi ministrada a hidroxicloroquina também era o grupo dos pacientes mais graves. Então, fica um pouco mais difícil de estabelecer um nexo de causalidade. É muito difícil nessas pesquisas, né, manter aí o rigoroso método científico, porque realmente as coisas estão acontecendo de forma extremamente dinâmica. E como você bem trouxe aqui, o Conselho Federal de Medicina, ele autorizou, né, o uso da hidroxicloroquina nos primeiros estágios, né, da doença. E o que vamos dizer assim, essa atividade clínica, né, que eu trouxe aqui para o espectador da CNN na minha primeira fala, ela está dando a entender é que justamente nos primeiros dias da doença, né, que a hidroxicloroquina combinada com a azitromicina e também com esse coquetel, vamos dizer assim, né, para reforçar a imunidade do paciente, ele tem resultados expressivos. E eu não poderia concordar mais contigo, doutor, quando você fala em despolitizar, né, a pandemia, o vírus, o que quer que seja, e inclusive propor uma parceria mais robusta aí entre o setor público e o setor privado. Vamos lembrar que o setor privado ele tem outros tipos de incentivo, né, para resolver o problema, inclusive incentivo financeiro, incentivo de gestão. Uma crise dessa, ela tem potencial de quebrar empresas, operadoras de plano de saúde, seguradoras e por aí vai. Então você tem mentes brilhantes trabalhando não apenas pela questão humanitária, mas até pela sua própria subsistência, né, enquanto negócio, o que é muito diferente do tipo de motivação dos nossos políticos, especialmente esses políticos que estão aproveitando o estado de calamidade pública para fazer toda a sorte aí de superfaturamento e de contratação fraudulenta. Mas eu queria só voltar aqui para a minha fala inicial sobre os protocolos de tratamento. Então, fazer essa distinção que é muito importante. Você tem aquele paciente inicial com sintomas leves, aí você faz a coleta de exame, já inicia a medicação, né? No caso da rede privada, ele já tem o que deveria existir no sistema público, que é o prontuário unificado, você já tem o histórico de eletrocardiograma, isso minimiza inclusive a chance de efeito colateral de arritmia da hidroxicloroquina, né? E você tem o kit ao qual eu já me referi, ele é quase um kit, chega a ser quase um kit profilático, porque você ainda não tem a confirmação do exame. E tem uma outra situação, que é o paciente que chega no hospital já com sintomas moderados, né? Então, como que você mede isso essencialmente num paciente idoso? Pela saturação, né, da respiração dele. Se ele chega desaturado, ele já vai direto para a tomografia, para verificação daquele padrão lá de vidro fosco e aí, obviamente, precisa de uma avaliação presencial um pouquinho mais detida,
né, para ver como que esse paciente vai ser encaminhado. E o pessoal dessa rede seguradora, eles foram muito claros. Olha, essa medicação de hidroxicloroquina não é para a fase hospitalar. Na fase hospitalar, você vai tratar com imunobiológicos, corticoides, heparina, né, que é um anticoagulante. Eu conversei com o pessoal do Hospital das Clínicas, eles falaram a mesma coisa. Tem antirretrovirais que são muito potentes. E esse tratamento, ele é caríssimo comparado com o tratamento à base de azitromicina e hidroxicloroquina, né? E você tem aí, finalmente, só para falar, se você pudesse separar, isso foi um clínico geral lá do Hospital das Clínicas que me falou, essa é uma doença que pode ser separada em 3 fases, e cada fase dela tem um tipo de medicação. Então, na primeira fase, que é do 1º ao 6º dia, o foco é inibir o vírus, né? Então, são medicações que tendem a baixar a carga viral, né? Ivermectina, anita, hidroxicloroquina, azitromicina e por aí vai. Na segunda fase, né, aí você já está na fase mais aguda da doença, fase inflamatória. Então, o que você tenta fazer é modular a resposta do hospedeiro, ou seja, do paciente, né, controlar essa inflamação. E tem uma outra fase, né, para aqueles que, graças a Deus, sobrevivem, que é cuidar da cicatrização do pulmão e das sequelas. Então, cada momento dessa doença tem um tratamento diferente e, como eu disse, não é uma ciência exata e tem muitas variáveis, por isso que eu não gosto de ficar politizando o tratamento e descartar a cloroquina, porque supostamente é o remédio do Bolsonaro. Isso daí não faz o menor sentido. Augusto, por favor. É o remédio do Bolsonaro e do Maduro, né? Só na Venezuela. Pô, doutor, eu estava falando de não politizar o negócio. Não, vamos lá. O Caio estudou bastante, estou quase médico já. Deixa eu trazer uma pimenta aqui, só para ver se a gente debate algum pouquinho. A gente não está pensando o impacto, por isso que eu acho uma absoluta contradição essa postura do governo federal, o impacto econômico da demissão do ministro. Por que o impacto econômico? A economia ela não vai sobreviver e não vai reagir simplesmente em razão da abertura de determinados ramos de atividade econômica. Para a economia reagir a essa recessão absurda causada pela pandemia, é necessário que a gente tenha estabilidade. Estabilidade não apenas econômica, estabilidade política, estabilidade institucional. Cada vez que o governo federal... E vamos pensar uma coisa, gente. Essa semana, hoje é sexta-feira. Que dia dessa semana nós passamos sem um novo escândalo? Sem uma nova crise? Nenhum dia. É cada dia uma novidade ruim. Isso, obviamente, gera uma instabilidade no mercado. A Bolsa hoje caiu, o dólar subiu, certamente impactados pela demissão do ministro. A posição e a imagem do Brasil na comunidade, tanto médica quanto econômica, mundo afora, é péssima. O investidor estrangeiro foge do Brasil com medo da nossa instabilidade institucional e política. Então, me parece uma contradição gigantesca o governo federal depositar todas as suas fichas no na verdade, na flexibilização do isolamento, mesmo sem qualquer comprovação científica de que a gente vai, de alguma forma, melhorar a economia com isso, e, ao mesmo tempo, criar novas crises como essa de hoje, que é gravíssima e que tem um impacto direto na economia. Eu tenho bastante dificuldade de conseguir imaginar, volto a dizer o que eu já falei hoje, nas razões e na estratégia, se é que há uma estratégia do governo federal, principalmente na figura do presidente, numa medida como essa que nós tivemos no dia de hoje. Olha, bom, a gente diverge em relação em relação à natureza das motivações do presidente, porque, como eu disse, não é científico apostar na hidroxicloroquina. Eu também acho que não é, mas vamos saber um protocolo só. Não, então, mas é uma medicação aí utilizada amplamente no Brasil há 70 anos. Na verdade, é uma medicação utilizada por todas as nações do mundo, né? E vamos relembrar, né? Até bem pouco tempo atrás, era vendida nas farmácias aí sem receita médica. Certo? Então, de certa forma, a humanidade ela já conhece os efeitos colaterais, a gente sabe que tem um efeito colateral na visão, né, mais especificamente na retina, mas isso por uso muito prolongado. O uso do curto prazo, ele afeta 1 em cada 1000 pessoas e realmente dá um problema de arritmia, mas que é imediatamente suspenso conforme é suspensa a medicação.
Então, de certa forma, se a gente considerar que nessa primeira fase ela é uma medicação que, combinada a um antibiótico, consegue baixar a carga viral, eu acho perfeitamente legítimo. Agora, eu queria acrescentar ao rol de críticas que a gente está fazendo ao governo federal, principalmente a questão da comunicação e do alinhamento. Né? O presidente da República ele teve a oportunidade de escolher um novo ministro e, ao fazer isso, considerando que a linha que ele defende, tanto da flexibilização do isolamento social, como do uso da hidroxicloroquina para tratamento precoce, são posições perfeitamente defensáveis do ponto de vista científico, faltou aí um alinhamento um pouco melhor com o seu novo nomeado, né, que tem todo o direito de pedir demissão, caso, enfim, na questão verificada, de que ele não concordava com esse novo protocolo, né? Mas esse tipo de atraso e até que pode ter essas consequências econômicas todas que o Dr. Augusto elencou, isso daí tem que ser evitado. Né? A gente já passou dessa fase, se é que ela existiu em algum momento. Mas eu queria também destacar aqui para o espectador que alguns estados no Brasil, como é o caso da Bahia, agora tardiamente o Maranhão, mas também o Ceará, Piauí, até Rio Grande do Sul, eles já liberam de alguma forma ou indicam hidroxicloroquina para tratamento precoce. Né? E o Dr. Augusto brincou aí com o Nicolás Maduro, a Bahia também não é exatamente um estado liberal nem conservador, né? Um estado governado pela esquerda. E essa é uma política pública lá na Bahia desde 9 de abril. A gente está falando de um estado enorme, né? De 15 milhões de habitantes, e que está com um número surpreendentemente baixo de óbitos, né? Vamos torcer para que continue assim. E vamos lembrar também que a cloroquina, como eu trouxe, ela é extremamente barata. A gente está falando de comprimidos aí na faixa de R$1 e grandes potências da indústria farmacêutica, que eu tenho que destacar, porque eu achei o gesto belíssimo da Novartis, se comprometendo a doar centenas de milhões de doses dessa medicação. Essa medicação que é aprovada pela FDA, né, a Food and Drug Administration, lá nos Estados Unidos, que é utilizada também em países da Europa, como eu disse, ao redor do mundo. Então, eu acho o mais importante é a gente não ser preconceituoso, especialmente por razões políticas, em relação a um remédio que a gente tem um caso prático na principal cidade do nosso país, né, com vamos dizer assim, uma amostragem muito significativa de pelo menos 460 mil pessoas dentro do grupo de risco, né? E isso está funcionando. O que eu sinto falta, né, nas lideranças políticas aqui do Brasil, sejam elas da área da saúde ou mesmo do Poder Executivo, e aqui em especial o governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, é justamente delas buscarem esses especialistas e aprenderem o que está acontecendo, porque a taxa de mortalidade no sistema público está perto de 15% para aquela faixa que eu mencionei acima de 79 anos. E no hospital privado, esse número está muito menor, está menos de 10%. Então, será que não é o caso? Ou, por exemplo, o hospital que eu falei que tá lá com os leitos desocupados. Né? Eu fui verificar a informação de quanto foi investido, né, nesse hospital, que foi feito aí às pressas, pensando no pior cenário possível. São 4 milhões de reais. A gente compara isso com o custo de hospital de campanha, esses hospitais de campanha midiáticos, né, de custo milionário. A gente está falando aí de um hospital de campanha que custa 10 milhões de reais para ser implantado e mais 10 milhões por mês para ser gerido. Isso para pacientes só leves e moderados que, eventualmente, quando pioram, têm que ser encaminhados aí para leitos de UTI. Então, de novo, eu acho que a tônica da nossa discussão, e por isso a gente vai ter muito pouco debate hoje, né, doutor, é despolitizar a pandemia. Sim. Augusto, algum argumento antes dos argumentos finais? Podemos ir para os argumentos finais. Podemos? Então vamos lá, Augusto, para os argumentos finais. Nós temos um tempo maior hoje para cada um de argumentos finais, 2 minutos para cada um. Por favor, começamos com você, Augusto. Eu vou voltar um pouco à sensação que eu tive hoje pela manhã e a reflexão que eu trouxe no final da minha fala inicial. Nós estamos perdendo tempo no combate à pandemia. E ao perder tempo, nós perdemos mais e mais vidas. Os números de contágio e de mortes aumentam assustadoramente a cada dia. O Brasil bate recordes diários. Várias projeções estão sendo feitas e nenhuma delas é otimista. Muito provavelmente, e eu não gostaria de ser este
profeta de uma coisa pior do que nós vivemos já neste momento, grandes capitais do Brasil precisarão endurecer o isolamento. Mais uma vez, a cidade de São Paulo vem tendo índices baixos, muito além dos necessários de isolamento. As aglomerações estão aumentando, eu já falei diversas vezes isso e é evidente para quem tem que sair na rua para alguma atividade essencial, perceber que as ruas estão cada vez mais cheias. E, ao mesmo tempo, a gente vê um governo federal completamente perdido. A demissão hoje do ministro Nelson Taixe é gravíssima, porque não é apenas uma demissão, é uma segunda demissão da liderança máxima no combate a essa pandemia, no meio do combate à pandemia. Então, quando eu fiz esse quase pedido, é porque, gente, passou da hora de partidos políticos, da sociedade civil, simplesmente esquecer questões políticas e focar, ainda que pelos próximos 2 meses, somente e tão somente em salvar vidas. Agora, seus argumentos finais. Caio, por favor. Vou aproveitar a carona, então, nesse tema das restrições ainda mais rigorosas, né, da quarentena. Eu acho que, de certa forma, o Dr. Augusto, com elegância habitual, está preparando aí os ouvidos, principalmente dos nossos espectadores paulistas, para o anúncio, né, essa tragédia anunciada, o anúncio do lockdown na segunda-feira. Existe um rumor muito grande aqui nos bastidores da imprensa de que isso vai acontecer. Isso seria um tremendo retrocesso, né, na questão do respeito às liberdades individuais e um retrocesso maior ainda na questão da politização da pandemia. Eu queria lembrar ao espectador que o isolamento social ele não é um fim em si mesmo, né? Ele serve a um propósito, certo? Então, de que adianta você querer aumentar as taxas de isolamento social, mas aumentar as aglomerações no transporte público, né? De que adianta você restringir a liberdade das pessoas se o sistema de saúde não está saturado? Aliás, como que você vai persuadir 46 milhões de pessoas a ficarem não só enclausuradas na própria casa, mas também com uma série de outras restrições na sua liberdade de ir e vir, se você é incapaz de mostrar uma planilha, né, com a ocupação de leitos, quantas pessoas tiveram alta, quantos leitos estão ocupados, e não apenas os leitos públicos, mas também os leitos privados. A gente sabe que a lei da pandemia autoriza, inclusive, o uso forçado pelo Estado da estrutura particular, né? Então, o que está ficando cada vez mais claro é que o governador de São Paulo e o prefeito de São Paulo, ao invés de não terem compromisso com o erro, eles estão cada vez mais dobrando a aposta na contramão dos anseios populares e não necessariamente atrelados à ciência. Tá certo, Caio. Obrigada. Augusto, boa noite, bom fim de semana. Boa noite a todos e todas. Caio, boa noite, bom fim de semana a todos. Boa noite, na segunda-feira. Boa noite, doutor. Boa noite, espectador da CNN. Isso aí, segunda-feira iremos nos rever. Lembrando a todos vocês que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal oficial do YouTube, claro.